E se eu te dissesse que aquilo que você está perseguindo com tanta intensidade, o corpo perfeito, o sucesso, o reconhecimento, o dinheiro, não é realmente o que você deseja? Talvez isso soe estranho, até contraditório, mas eu quero te poupar anos de frustração, de busca incansável e de vazio disfarçado de conquista. Em poucos minutos, você vai perceber que tudo aquilo que você acredita que vai finalmente te trazer paz, felicidade ou realização pode não passar de uma ilusão. E se você abrir a mente para essa ideia, vai descobrir que a resposta que tanto procura já está ao seu alcance, agora mesmo. Eu sei do que eu estou falando, porque passei décadas acreditando que a minha vida só faria sentido quando eu conquistasse aquilo que me disseram que era essencial. A aprovação dos outros, a aparência impecável, o status de ser alguém bem-sucedido. Passei anos me dizendo que ficaria feliz quando fosse reconhecido, quando tivesse mais, quando chegasse lá. Mas cada vez que alcançava algo, logo surgia outro vazio, outro desejo, outra meta que prometia mais uma vez a felicidade que nunca chegava. Lembro como se fosse hoje do quanto eu me sentia invisível, quase sem valor. E então, quando ainda era adolescente, vivi uma experiência que mudou completamente a forma como eu enxergava o mundo. Recebi elogios, fui aplaudido, tive atenção. Aquilo acendeu dentro de mim uma fome que eu acreditava ser a chave da vida. Pensei que, se conseguisse manter essa aprovação para sempre, finalmente me sentiria especial. Desde então, iniciei uma corrida interminável para repetir aquela sensação. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Aquele momento em que parece que encontrou a fórmula, mas logo percebe que ela não dura. Por muito tempo, eu realmente acreditei que ser reconhecido resolveria todas as minhas inseguranças. Mas a verdade é que quanto mais eu buscava lá fora, mais distante eu me sentia de mim mesmo. Cada conquista era como beber água salgada. Parecia saciar por um instante, mas logo aumentava a sede. E é aqui que está a armadilha da felicidade. Acreditar que algo externo, algo fora de nós, vai nos dar aquilo que, na verdade, só pode nascer dentro. Talvez você se veja nisso. Talvez você se diga que só vai ser feliz quando perder peso, quando encontrar a pessoa certa, quando tiver mais dinheiro, quando sua carreira decolar. Eu sei como é acreditar nisso com todas as forças. Eu mesma já disse incontáveis vezes: vou ficar em paz quando resolver minha aparência, quando encontrar o amor perfeito, quando finalmente estiver estável financeiramente. E cada vez que eu atingia um desses pontos, a sensação de alívio era breve. Logo depois vinha a inquietação, a necessidade de buscar outra coisa. A grande virada aconteceu quando eu percebi que o que eu realmente queria não era o corpo ideal, nem o sucesso, nem o dinheiro. O que eu queria era sentir amor, aceitação, segurança. O que eu buscava era a sensação de ser suficiente, de ser digno, de estar em paz comigo. E isso não dependia de nada externo. Eu poderia ter me dado tudo isso muito antes, se tivesse entendido. Deixe-me compartilhar algo que aprendi com pessoas que já viveram uma vida inteira. Trabalhei há muitos anos atendendo pessoas idosas, e ao longo desse tempo ouvi histórias que mudaram a minha visão. Conheci aqueles que tinham muito dinheiro, casas luxuosas, viagens, e também os que tinham pouco, vivendo de forma simples. E sabe o que mais me impressionou? A diferença não estava no que tinham, mas na forma como encaravam a vida. Alguns, mesmo com tudo, continuavam insatisfeitos, sempre desejando mais. Outros, com quase nada, tinham uma alegria de viver contagiante, um brilho nos olhos, um senso de propósito. Eles me mostraram que a vida não é sobre chegar a um ponto final perfeito,
mas sobre crescer, aprender, experimentar. Eles me ensinaram que estão sempre mudando e que quem não cresce, quem não se abre para o novo, começa a encolher. Vi pessoas de 90 anos ainda curiosas, dispostas a aprender, rindo de si mesmas, enfrentando a velhice com leveza. E vi pessoas presas ao espelho, à comparação, reclamando daquilo que já não poderiam controlar. E percebi que a liberdade não está em ter ou em controlar, mas em aceitar e viver plenamente cada fase. A verdadeira confiança não aparece quando você conquista todos os padrões que os outros impõem. Ela surge quando o que antes te paralisava já não tem poder sobre você. É quando alguém te critica e isso não te abala mais. Quando você olha para o espelho e aceita a sua imagem em vez de brigar com ela. Quando entra em um lugar e deixa de se preocupar com o que vão pensar e passa a se abrir para quem pode conhecer. Isso é liberdade. Isso é confiança. E sabe o que mais? A vida vai continuar trazendo desafios, contas para pagar, inseguranças, mudanças inesperadas. Sempre haverá outro objetivo, outra meta, outra montanha. E tá tudo bem, porque a vida não é sobre chegar ao topo e descansar, mas sobre caminhar. A jornada é o que nos transforma, o processo é o que nos molda. Cada dificuldade, cada vitória, cada erro é parte da construção de quem somos. Eu mesmo vivi recentemente algo que me provou isso de forma muito clara. Depois de tanto desejar que meu trabalho fosse reconhecido, um projeto finalmente ganhou visibilidade. Alcançou mais pessoas do que eu poderia imaginar. Era o que eu queria há tanto tempo. Mas, em vez de sentir apenas alegria, veio o medo. Medo de não repetir o resultado, medo de perder o que conquistei. Foi aí que me dei conta. Até o sonho realizado pode virar prisão se eu me apegar ao resultado e esquecer do propósito. O que realmente importa não é o número, mas a mensagem, o impacto, a contribuição. E isso vale para tudo. O corpo, o dinheiro, o sucesso, o amor. Nada disso vai te dar a sensação duradoura que você busca, porque o que você deseja, no fundo, não é o objeto em si, mas o sentimento que acredita que ele vai trazer. Você quer sentir amor, quer sentir segurança, quer sentir valor. E esses sentimentos podem ser cultivados agora, sem depender de nada externo. Olhe para dentro de si e pergunte: o que eu estou esperando para me sentir completo? Será que preciso mesmo alcançar aquela meta para me permitir sentir alegria? Ou será que posso escolher agora mesmo me amar, me aceitar, me reconhecer? A vida não começa quando você finalmente chega lá. A vida é agora. Essa é a escolha que você tem diante de si. Pode continuar perseguindo uma miragem, acreditando que a próxima conquista vai finalmente preencher o vazio. Ou pode decidir hoje mesmo que você já é suficiente, que já merece se amar, que já pode viver com confiança e plenitude. O caminho é sempre de dentro para fora. E se você entendeu essa mensagem, se ela tocou alguma parte de você, quero te convidar a refletir. Qual é a coisa que você tem esperado conquistar para só então se sentir bem? Escreve aqui nos comentários, porque dividir isso pode te ajudar a perceber o quanto essa espera é desnecessária. E se este vídeo te fez pensar, deixa seu like, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como este e compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade. A vida é um processo contínuo de crescimento. E quanto antes você parar de acreditar que a felicidade está em algum ponto distante, mais cedo vai começar a experimentar a liberdade de viver plenamente agora.
A armadilha da felicidade é te convencer de que ela está sempre além do seu alcance. Mas a verdade é que ela já está aqui, disponível, esperando apenas que você se permita sentir.